Cucu. Que bom que você já chegou para o nosso rendezvous de hoje, porque esses capítulos que vamos ler são muito interessantes e, sobretudo, para uma sexta-feira que te dá o final de semana inteiro para refletir. Então vamos lá? Capítulo 6. O convento do ponto de vista dos princípios. Os homens reúnem-se e vivem em comunidade. Em virtude de qual direito? Em virtude do direito de associação. Eles trancam-se em sua casa. Em virtude de qual direito? Em virtude do direito de todos os homens de fechar e abrir sua porta. Eles não saem. Em virtude de qual direito? Em virtude do direito de ir e vir, que o permite ficar em casa. Lá, em sua casa, o que fazem eles? Eles falam baixinho, eles baixam os olhos, eles trabalham. Eles renunciam ao mundo, às cidades, às sensualidades, aos prazeres, às vaidades, aos orgulhos, aos interesses. Eles são vestidos de grossa lã ou com tecidos grosseiros. Nenhum deles possui em propriedade o que quer que seja. Entrando ali, o que era rico faz-se pobre. O que ele tinha é doado a todos. O que chamamos nobre, gentil homem ou senhor, é igual àquele que era um simples camponês. A cela era idêntica para todos. Todos sofriam a mesma tonsura, usavam o mesmo hábito, comiam o mesmo pão preto, dormiam na mesma palha e morriam nas mesmas cinzas. O mesmo saco nas costas e a mesma corda na cintura. Se o partido pede para irem descalços, todos vão pés descalços. Poderia até ter ali um príncipe, mas esse príncipe teria a mesma sombra dos outros, sem títulos. Os nomes de família desaparecem. Eles usam só o nome próprio. Todos são curvados sob a igualdade dos nomes de batismo. Eles dissolveram a família carnal e constituíram em sua comunidade uma família espiritual. Eles não têm outros pais do que todos os homens. Eles socorrem os pobres, eles cuidam dos doentes, eles eligem aqueles a quem devem obedecer. E eles dizem uns aos outros, meu irmão. Então você me interrompe e me diz, mas esse convento é o ideal. É suficiente.
que esse seja o convento possível para que eu tenha em conta. Daí vem que, no livro precedente, eu falei de um convento com um tom respeituoso. A Idade Média descartada, a Ásia descartada, a questão histórica e política reservada, o ponto de vista filosófico puro, fora das necessidades da polêmica militante, a condição que o monastério seja absolutamente voluntário e que contenha só consentimentos. Eu consideraria sempre a comunidade claustral com uma certa gravidade atentiva e, em alguns, com respeito deferente. Lá onde tem comunidade, existe o direito. O monastério é produto da fórmula: igualdade, fraternidade. Oh, como a liberdade é grande! E que transfiguração esplêndida! A liberdade é suficiente para transformar o monastério em república. Continuemos. Mas esses homens e essas mulheres que estão atrás desses 4 muros, eles vestem-se em burro. Eles são iguais. Eles chamam-se irmãos. Está bem. Mas eles fazem outra coisa? Sim. O quê? Eles olham a sombra. Eles ajoelham-se. Eles juntam as suas mãos. E o que isso significa? Esse é o final. Capítulo 5. A reza. Eles rezam. Quem? Deus. Rezar Deus? O que quer dizer isso? Existe um infinito fora de nós? Esse infinito, é ele um imanente permanente, necessariamente substancial, posto que é infinito? E que se a matéria o faltasse, ele seria limitado a isso. Necessariamente inteligente, posto que é infinito. E se a inteligência o faltasse, ele seria finito. Esse infinito desperta em nós a ideia da essência, enquanto nós não podemos nos atribuir a nós mesmos a ideia da existência. Em outros termos, não seria ele o absoluto do qual nós somos o relativo? Em mesmo tempo que existe um infinito fora de nós, não existe também um infinito em nós? Esses 2 infinitos, que plural medonho, não se sobrepõem um ao outro? O segundo infinito, não seria ele, por assim dizer, subjacente ao primeiro?
Não é ele o espelho, o reflexo, o eco, o abismo concêntrico do outro abismo? Esse segundo infinito também é inteligente? Ele tem vontade? Se os dois infinitos são inteligentes, cada um deles tem um princípio querendo. E existe um eu no infinito do alto, como existe um eu no infinito do baixo. Esse eu do baixo é a alma. O eu do alto é Deus. Colocar pelo pensamento o infinito de baixo em contato com o infinito do alto, isto chama-se rezar. Não retiremos nada do espírito humano. Suprimir é ruim. Falta reformar e transformar. Certas faculdades do homem são dirigidas para o desconhecido, o pensamento, o devaneio, a reza. O desconhecido é um oceano. O que é a consciência? É a bússola do desconhecido. Pensamento, devaneio, reza, esses são grandes raios misteriosos. Respeitemos. Onde vão essas irradiações majestuosas da alma? Na sombra, quer dizer, na luz. A grandeza da democracia é de nada negar e de nada renegar da humanidade. Perto do direito do homem, ao menos ao lado, está o direito da alma, esmagar os fanatismos e venerar o infinito. Tal é a lei. Não nos limitemos a nos prostrarmos sob a árvore da criação e a contemplar seus imensos galhos plenos de astros. Nós temos um dever: trabalhar a alma humana, defender o mistério contra o milagre, adorar o incompreensível e rejeitar o absurdo, não admitir, em caso de inexplicável, que o necessário, higienizar a crença, remover as superstições acima da religião, embelezar Deus. E esse é o final dos nossos capítulos de hoje. Obrigada pela tua companhia uma semana a mais. Sem você, essa leitura não teria nenhum sentido. Até porque, se existe algo que me impulsiona a fazer isso, porque leva tempo. Leva tempo. E o meu objetivo, desde o início, era que as pessoas tivessem acesso a esse livro. Por quê? Para refletir, para pensar, para analisar. Por isso eu disse que o tempo, ele arruma as coisas tão perfeitas que nós chegamos com esse capítulo em uma sexta-feira.
ou que te dá tempo de pensar, de refletir, de analisar, de praticar. Pratica. Descubra o seu infinito e o infinito de Deus. E coloque os dois em relação. É, é exatamente para isso que eu tô aqui, traduzindo, gravando. É para fazer com que o trabalho de Victor Hugo seja infinito de uma outra forma. E para mostrar também para você que às vezes a gente tem que acreditar naquilo que o infinito está nos dizendo, sem medo. Confie. Te desejo um fim de semana diferente e especial. Grande beijo. Nos vemos na segunda-feira para continuarmos essa leitura. Cuide-se